Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar de um conteúdo que é visto, não necessariamente é visto junto com outros tópicos de inteligência artificial, apesar de ser considerado também uma parte importante desse primeiro bloco da disciplina, que é a questão de um pouco de teoria dos grafos, tá? Então, normalmente esse tópico vocês vão ver mais assim voltado em um curso básico de matemática discreta, talvez vocês tenham visto em outras disciplinas ao longo do curso, né, grafos, ou então em disciplinas baseadas em estrutura de dados. Mas hoje a gente vai focar um pouco em uma parte específica de teoria dos grafos, dessa estrutura de grafos. Grafos, né, para quem não lembra, são aquelas redes. Então, por exemplo, desenhar um grafo aqui são nodos, certo? Nodos ou vértices que são conectados por arestas. Então, eles são frequentemente utilizados para simbolizar, pode ser tanto se é alguma coisa, algum objeto concreto do espaço, por exemplo, um mapa de rodovias é um grafo no qual, por exemplo, cada nodo aqui do meu grafo é uma cidade e uma aresta estaria indicando que existe uma rodovia entre essas duas cidades. Então, eu sei que essa cidade aqui se conecta com essa outra através dessa estrada e aqui, de novo, esse nodo se conecta a esse via uma outra estrada. Mas também pode ser algo relacional. Por exemplo, cada nodo aqui pode ser uma pessoa, e quando tem uma aresta, eu digo, essa pessoa aqui é amiga dessa, e essa é amiga dessa, sabe? Então, essa pessoa aqui, digamos aqui, a pessoa A é amiga da pessoa B, e a pessoa B é amiga da pessoa C, mas a pessoa C não é amiga da pessoa A, nem A é amiga de C. E, claro, a gente pode adicionar um sentido na aresta, que é essas conexões. Então, posso, por exemplo, colocar algo assim também. E daí agora essas arestas têm um sentido. Então agora o B vai para C, mas C não vai para B, certo? Ou então o A vai para B, mas o B não vai para A. Claro que daí se eu quiser ir, por exemplo, nesse grafo de B para C, é impossível, certo? Eu posso ir de B para D, então eu posso ir de B para D, mas eu não posso ir de D, eu posso ir de B para D, de D para C, mas não tem um caminho de C para B, mas eu posso adicionar aqui uma aresta, então agora existe, para eu poder ir de B para C, eu tenho que primeiro passar por D, certo? Então, isso aqui, resumidamente, é um grafo. Por que eu estou falando disso? Qual é o contexto disso para as outras aulas que a gente está vendo de inteligência artificial? É que teoria dos grafos vai ser bastante importante para esse tópico aqui de busca de caminhos, que vocês talvez encontrem mais comumente em inglês, chamado pathfinding, tá? Então, qual é o contexto disso em inteligência artificial? É em problemas como esse aqui, certo? Digamos que eu tivesse um labirinto, e um labirinto, claro, é um conceito genérico, mas digamos que eu tenho um labirinto e eu tenho um agente, que tem uma inteligência artificial, que quer ir do ponto verde para o ponto vermelho, certo? Então, existem diferentes caminhos que esse robô, por exemplo, um robozinho, pode tomar para ir do ponto verde para o ponto vermelho. Ele poderia, por exemplo, fazer esse outro caminho aqui. Mas digamos que esse caminho aqui, o que vai determinar se o robô vai por esse caminho branco, ou esse caminho azul, ou um outro caminho? Normalmente vai ser alguma questão relacionada ao custo. Por exemplo, a distância que leva para ir do ponto verde para o vermelho por esse caminho branco pelo azul, o custo de combustível, o custo de bateria, o tempo que leva, ou dificuldades que tenha, por exemplo, talvez esse caminho azul aqui, na verdade, ele seja mais curto, mas aqui no meio tem como se fosse uma subida que o robô tem que fazer, então é um caminho mais difícil, então ele preferiria ir por esse caminho aqui. Ou pode ser também que, como é um labirinto, né, digamos que poderia ter um só caminho, e aí o objetivo é descobrir qual é o caminho possível entre esses dois pontos. Tá, isso aqui pode ser aplicado, vocês podem imaginar, em vários contextos diferentes, né? Então,
quando vocês estão usando um aplicativo de GPS do celular de vocês, por exemplo, um Google Maps da vida, frequentemente vocês vão estar com uma coisa assim, eu coloco o endereço onde eu estou, o endereço para onde eu quero ir, e esse aplicativo, esse serviço tem que encontrar qual é o caminho mais rápido ou gasta ou mais barato, etc. Por exemplo, o Uber, né? Qual seria o caminho mais barato, por exemplo, entre dois pontos. Isso não necessariamente está voltado para a inteligência artificial, quando é, por exemplo, essa questão de navegação de um ser humano, mas quando é a navegação de um robô, por exemplo, aí sim. Então, podem imaginar, por exemplo, em vez de ter um labirinto aqui, se fosse uma planta de um apartamento ou de uma casa e eu tivesse, por exemplo, aqueles robozinhos que fazem, que são aspiradores de pó, eles têm que encontrar um caminho de navegar pelo apartamento. Então, isso é uma aplicação de inteligência artificial. Outro lugar muito comum de ter uma aplicação de IA de pathfinding é aqui em videogames, certo? Então, em videogames, qualquer um de vocês que jogue vai saber disso. Eu vou ter. Claro, eu tenho os personagens que são controlados pelo jogador em si, mas eu também tenho jogos onde tem personagens que são controlados pelo computador. E esses personagens que são controlados pelo computador, eles têm que ser dotados de uma IA, ou seja, tem que ser dotado de algum programa que controle o movimento e as ações desse personagem. A gente viu um pouco disso nas primeiras aulas do curso, sobre outros tipos de aplicação de IA, né, para videogames, mas uma delas é justamente se eu tenho um personagem que é controlado pelo computador, como é que ele encontra um caminho para navegar pelo mapa, pelo cenário do jogo. Por exemplo, se o meu personagem que está sendo controlado pelo computador tem que vir até o meu personagem, como é que ele encontra um caminho para se deslocar até o meu personagem, por exemplo, ou até um objetivo, ou se eu mando um personagem se mover e só clico assim, tem que chegar aqui, por exemplo, digamos assim, tem que chegar nessa torre e o personagem que eu mandei está aqui e eu só dei um clique aqui ó, na torre e disse, chega aqui, o personagem, entre aspas, tem que saber de forma autônoma qual é o caminho, então ele tem que saber que ele tem que vir por aqui, seguir aqui a margem do rio, que ele não pode atravessar, até chegar na ponte, e aí sim atravessar, seguir pela costa do rio, que seria o caminho mais curto. Então, vocês podem ver que isso aqui já é uma aplicação bastante sofisticada. Por que seria considerado IA? Porque o meu programa tem que aprender sozinho a navegar pelo mapa. E então, nessa aula, a gente vai ver só os fundamentos mais básicos disso. É uma área de estudo por si só. Então, a gente vai ver uma parte mais básica e eu coloquei no Moodle, então, um material complementar e extra para vocês verem mais a fundo como é que funciona certos aspectos disso, mais avançados. Mas, então, eu quero focar nessa aula nos fundamentos, que é basicamente saber como eu posso fazer um programa navegar por uma estrutura desse tipo, e como encontrar um caminho ótimo. O caminho ótimo seria o caminho de menor distância entre dois pontos, e por causa disso, a gente vai simplificar o problema. O que eu quero dizer com isso? Em vez de tratar aqui um mapa 3D, que tem árvore, tem rio e tal, uma coisa mais complicada. Ou aqui mesmo, nesse caso aqui, mesmo aqui, daí tem que tratar um labirinto, teria que saber identificar, por exemplo, que os blocos pretos é onde tu consegue passar e os cinza mais escuro aqui são os que tu não consegue, são paredes e tal. Isso é mais complicado. Então, o que que a gente vai fazer para simplificar o problema? A gente vai representar um labirinto, a gente vai representar o mapa do jogo como um grafo. Então, basicamente, a gente vai discretizar esse problema aqui. Então, digamos assim, vocês estão vendo aqui que tem vários círculozinhos. Eu posso imaginar que isso aqui, na verdade, esse mapa, cada posição do meu mapa é como se fosse, vou tentar desenhar aqui, é como se fosse um nodo, cada localização do meu grafo, desculpa, cada localização do mapa do jogo é um nodo, então é como se o mapa inteiro, vocês estão vendo, fosse preenchido por esses nodos aqui. Imagina que o mapa inteiro está coberto disso.
E aí eu vou colocar assim, se eu tenho dois pontos no meu mapa que são vizinhos e o meu personagem consegue atravessar, eles vão ter uma aresta, certo? Então, por exemplo, eu consigo me locomover aqui. Mas eu vou ter os pontos aqui, ó, do outro lado, e aí desse aqui para esse, eu não posso vir porque tem o rio no meio. Então aqui não vai ter, ó, não vai ter uma aresta aqui. Então o meu personagem vai ter que seguir aqui. Então agora, em vez de ser um problema de ter que andar no mapa 3D, que é mais difícil, eu transformei esse problema no problema de andar num grafo, que é essa estrutura que a gente conhece bem. Esses aqui são os nodos e as arestas. Então, uma vez que eu transformei o meu problema num grafo, representei o mapa, o labirinto, a planta da minha casa como um grafo, eu posso agora aplicar um algoritmo que aprenda a se deslocar ou encontrar caminhos no grafo. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar algoritmos de busca em grafos. Um algoritmo de busca num grafo é basicamente um algoritmo, busca em grafos, é um algoritmo que nos permita, entre aspas, deslocar ou encontrar nodos em um grafo a partir de um nó inicial. Então, existem dois algoritmos principais de busca em grafos, tá? Ou duas estratégias principais. Um é a busca em profundidade, e outra é a busca em largura, também conhecida como busca em amplitude. Então, essas duas estratégias aqui, busca em profundidade e em largura, que eu vou mostrar para vocês, elas são as bases para algoritmos que são utilizados para coisas mais complexas, como, por exemplo, encontrar um caminho, detectar um ciclo num grafo, obter componentes conexos de um grafo, né? Então, daí é uma coisa mais de teoria dos grafos, etc. Então, como é que funciona? Deixa eu desenhar para vocês um grafo aqui, eu vou usar letras para simbolizar os nodos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o nodo A, B, C, E, F, D. E eu vou usar um grafo direcionado, ou seja, as arestas têm sentido. Então, por exemplo, aqui eu estou falando que tem uma aresta que vai de A para B, mas não de B para A. Então, digamos assim, de A vai para B e para C, o C vai para E e para F, o B vai para E e para D, e o D vai para A. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês aí bem brevemente é que um gráfico como esse ele pode ser representado num computador normalmente de duas maneiras principais. Uma é a matriz de adjacência, tá? Então seria assim, a matriz de adjacência é o seguinte: eu faço uma matriz, né, um grid, então A, B, C, D, E, F, e aqui A, B, C, D, etc. Coloco todos os nodos aqui nas colunas e nas linhas, e daí eu vou botar assim: o A vai para ele mesmo? Não. Então aqui é zero. O A vai para B? Sim. Então A vai para B, eu coloco um aqui, esse um está dizendo A vai para B. A vai para C? Vai. Então aqui eu coloco um. O A vai para D? Não. Diretamente não, tá? Eu posso ir de A para D via B, mas eu não posso ir diretamente de A para D. Assim como o A também não vai diretamente para E, ele não vai diretamente para F. O B vai diretamente para A, daqui, ó. A vai para B, mas B não vai direto para A. Então aqui vai zero. O B não vai para ele mesmo. O B vai para C. Não, não vai para C. O B vai para D, vai para E e não vai para F. Então eu tenho que montar isso aqui para o grafo inteiro. Essa aqui é a matriz de adjacência que a gente chama. Uma outra maneira que é a que a gente vai usar nessa aula é a lista de adjacência. Na lista de adjacência, eu tenho uma chave aqui, eu faço a lista de nodos, então tenho a lista é A, B, C, D, E e F. Então, listei todos os meus nodos e eu coloco assim: o A vai para B e vai para C. Então, eu faço uma lista conectada ao A. Então, estou dizendo, o A vai para B e vai para C. O B vai para D e para E. O C
vai para E e para F, o D vai para A, o E vai para ninguém, então aqui fica vazio, e o F não vai para ninguém, então fica vazio. Então a lista deles é vazia. Então aqui eu tenho uma lista para o A, uma lista para o B, uma lista para o C, uma lista para o D, uma lista para E, uma lista para F, dizendo que de A eu posso ir para B e para C em um passo, usando uma aresta. Tá? Então é essa estrutura aqui, chamada lista de adjacência, que é a que a gente vai usar nos algoritmos dessa aula. Eu não vou focar tanto assim na parte de código, mas eu deixei no Moodle, tá, o código em Python de todos os algoritmos que a gente vai ver na aula de hoje, então eu recomendo fortemente que vocês acompanhem essa aula com esse código Python que está na aula de hoje aberta, que tem todos os algoritmos implementados lá. Não necessariamente da melhor maneira, no sentido de da maneira mais eficiente, mas de uma maneira fácil de entender. Mas então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Tenho esse grafo, e digamos que eu queira saber se existe um caminho de C para A, certo? Como assim? No caso, eu não estou perguntando se existe uma aresta, tá? Isso eu consigo ver direto aqui que C não está conectado em A. O A conecta em C, mas o C não conecta em A. Então, isso não é uma questão. Mas eu quero saber, se eu estou em C, eu consigo chegar em A através de algum caminho? É isso que eu estou perguntando. Como é que eu poderia fazer isso? Olha, uma estratégia que eu posso fazer é pegar aqui e percorrer esse gráfico. Ou seja, eu estou em C, que é o equivalente a eu olhar aqui na minha lista, então eu estou olhando em C e eu consigo ver. De C eu posso ir para E. Então, ó, fui para E. Agora eu estou em E. E não é A, então ainda não tenho a minha resposta. De E eu consigo ir para algum lugar? Não. Certo? De E eu não consigo sair por esse gráfico. Então eu volto para o C. Estou no C de novo. Onde mais eu posso ir a partir de C? F. Então vamos para F. Agora eu estou em F. De F eu consigo ir para algum outro lugar? Não. Então, volto para C. Tem algum outro nodo que eu consigo visitar a partir de C? Não. Então, de C, eu tentei todas as possibilidades, nenhuma me levou até o A, então eu sei que eu não posso chegar em A partir do C. Tá? Então, não dá para ir de C para A. Mas vamos ver uma outra pergunta. Já eu consigo ir para B? Bom, isso é óbvio, porque é só pegar aqui quais são as opções de sair de A. Se eu sair de A, eu posso ir para B. Então, cheguei no B, ok. Já sei que de A existe um caminho para B. Perfeito. Agora, digamos o seguinte: eu quero saber se de A existe um caminho. Aliás, se de B existe um caminho para C, certo? Pare um pouco e pense assim: nesse gráfico, existe um caminho de B para C? Ah, existe. Então, eu posso ir de B para C como? Eu posso ir de B para D, B, D, A e C, certo? Então, esse é um caminho possível. Mas como é que eu faria para percorrer esse caminho e descobrir que, de fato, tem como ir de B para C? Uma alternativa é o seguinte: eu pego o B e olha, estou no B. De onde eu consigo ir para B, eu consigo ir para o D. Então, ó, fui para o D. E agora, quando eu estou nesse D, eu tenho que escolher assim, de onde é que eu posso ir para D, eu posso ir para A. Isso é uma opção. Eu vi que eu tava em B, e eu vi que uma opção era ir em D, e daí agora eu estou em D, eu sigo a partir de D. Mas uma outra opção é, antes de eu seguir D, A, C, blá, 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 é eu voltar para o B e explorar a outra opção que eu podia pegar a partir de B. Porque quando eu estava nesse B, eu tive que escolher, ou eu vou para o D, ou eu vou para o E, certo? Então, essa é a diferença da busca em profundidade e da busca em largura. Na busca em profundidade, eu vou seguindo mais e mais a fundo
até não poder avançar mais. Ou seja, eu faço B, do B eu fui para o D. Do D eu posso ir para onde? Posso ir para A. Então eu vou para A. Do A eu posso ir para onde? Posso ir para o B ou para o C. No caso de B eu fui, então vou para o C. Isso é a busca em profundidade. Eu estou indo mais e mais fundo de uma só vez no grafo. A busca em largura é o seguinte: em vez de eu fazer o mais fundo possível, eu faço uma largura em todos os vizinhos de B. Então, eu estou em B, eu vou visitar o D. Mas antes de avançar no caminho de D, eu vou visitar os outros nodos que eu podia pegar em B. Então, na busca em profundidade, ó, a busca em profundidade é uma coisa assim, ó, certo? Eu vou avançando em linha reta, digamos, até não poder mais. Na busca em largura, eu vou visitando. Primeiro, eu vou visitando todos os vizinhos até não poder mais, certo? Então, essa é a busca em profundidade, a busca em largura. Vamos ver agora como é que funciona esses algoritmos. Então, digamos que eu tenha esse dígrafo aqui, né? O dígrafo é o grafo direcionado. Então, esse aqui é um dígrafo, as letras são os nodos, as arestas são as setas, e aqui eu estou representando esse dígrafo em Python como uma lista de adjacência, que é aquela representação que eu mostrei para vocês. Então, isso aqui está dizendo que do nodo A eu posso ir para B e para E, do nodo B eu posso ir para E e para F, do C eu posso ir para D, do D eu não posso ir para nenhum, e assim vai. Como é que vai funcionar primeiro o algoritmo de busca em profundidade, que a gente também conhece como DFS, porque é Depth First Search. Então, Depth é profundidade, First é primeiro, Search é busca em inglês. Né? Então, primeiro busca em profundidade. Digamos que eu queira que eu comece no nodo A, e daí eu quero saber assim, como é que eu posso navegar nesse grafo a partir de A, respeitando essas conectividades aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter uma lista onde eu vou marcando todos os nodos que eu já visitei e vou escrever ela aqui em cima. Então, os visitados, eu vou botando aqui. No começo, eu só visitei o nodo A, certo? Então, ali em cima. E daí eu vou fazer o seguinte. Eu visitei A e eu vou olhar aqui. A partir de A, quem é que eu posso visitar? Eu posso visitar B e eu posso visitar E. Então, eu fui ali, olhei que eu estou em A. Então, a partir de A, eu posso visitar os nodos B e os nodos E. Esse foi o primeiro passo do meu algoritmo, certo? Então, o A está marcado ali em cima, visitei o A, e a partir do A eu posso visitar B e E. Agora eu vou pegar o próximo elemento da lista, que é o B, vou tirar ele daqui e vou botar ele aqui, ó, nos visitados. Então, agora é como se eu fui para B. Agora que eu estou em B, a partir de B eu posso visitar quais nodos? O nodo E e o nodo F. Então, eu tenho que adicionar esse aqui é como se fosse assim, ó, próximos nodos que eu vou visitar. Então, eu visitei já o B, agora eu tenho que visitar o E, mas eu tenho que também agora adicionar os nodos que eu posso visitar a partir de B, que são os nodos E F. Como é uma busca em profundidade, eu quero fazer o quê? Eu quero seguir nesse caminho do B antes de voltar para esse E aqui, que era o outro vizinho de A, certo? Então, é em profundidade, eu quero fazer assim. A, B, agora a partir do B, eu vou seguir a partir do B, eu não vou voltar para o A para visitar o E que ficou faltando. Ou seja, o que eu vou fazer é inserir na frente aqui, ó. Antes de visitar esse E que ficou faltando, eu vou visitar os filhos de B, os vizinhos de B, que são E e F. Então, aqui eu vou substituir aquele B ali no começo por E, F, e ali o E que ficou faltando, certo? Então, aqui, agora eu vou visitar o E, que é o próximo da lista. Então, eu marco que o E já foi visitado. Agora eu vou tirar esse E e, de novo, a partir de E eu posso visitar quem? Eu posso visitar C
e F. Então, aquele C ali, aquele E, desculpa, eu vou substituir pelos seus vizinhos, que são o C, o F, e ali daí sobra os dois que eu não visitei ainda, o F e o E que ficaram para trás. Então, agora, quem é que eu vou visitar primeiro? Eu vou visitar o C. Então, agora eu fui para o C, marco ali que o C já foi visitado, aí eu consumo esse C, vou ir mais rapidinho agora, tá, gente? Então, vai ficar F, F, opa, desculpa. Primeiro eu tenho que olhar ali. A partir do C eu posso estar T. Então, aqui vai ficar D, F, F, E, certo? Então, o próximo que eu vou visitar é o D. Então, visitei o D. Aqui em cima está ficando a ordem que eu estou visitando os nós, tá vendo? Então, eu fui do A para o B, do B para o E, do E para o C e do C para o D. Do D eu não posso ir para ninguém, tá vendo? Então, eu tiro o D aqui e fica um vazio. Então, só sobra o que já estava ali na lista, que é o F e o E. Então, agora eu vou visitar o F. Do F eu posso ir para D e para G, e daí ainda tem o F e o E ali. O próximo da lista seria o D, mas o D eu já visitei, então eu só pulo. Então, agora eu vou para o G. Do G eu não posso ir para ninguém, então eu corto aqui o G, não substitui por ninguém. Fica o F e o E a serem visitados, mas eu já visitei o F, então tiro. Sobrou o E, já visitei o E, também tiro. Então agora ficou uma lista vazia aqui. Quando essa lista fica vazia, quer dizer que eu visitei todos os nodos que eram possíveis de serem visitados a partir de A, certo? Se aqui tiver, por exemplo, o nodo H que não está conectado a ninguém, ou tivesse conectado, por exemplo, dessa maneira, a partir de A é impossível eu chegar em H nesse gráfico, se fosse dessa maneira. Então, aqui, esse H ficaria de fora, mas esse algoritmo em profundidade, ele me permitiu percorrer todo o grafo conexo. O grafo conexo são os nodos que eu consigo pegar a partir de A. E aí, é assim que funciona. Como é que normalmente eu posso implementar essa busca em profundidade? Tem duas estratégias mais comuns. Uma é a partir de recursão. Então, eu chamo esse DFS sobre ele mesmo. Tipo, eu fico chamando ali recursão. Isso tudo está ali nos códigos em Python que eu comentei. A outra maneira é de maneira iterativa, usando uma estrutura de dados que vocês já devem conhecer, que é a pilha. Certo? Então, onde é que está a pilha? Está aqui, estão vendo? Eu vou adicionando isso aqui, essa lista de próximos nodos é como se funcionasse como uma pilha. Eu coloco os nodos que eu vou visitar a seguir no começo da pilha e removo os nodos do começo da pilha, certo? Então, a pilha é aquela que eu só coloco no topo e tiro do topo. Coloco no topo, tiro no topo, que é também aquela expressão first in, first out, ou seja, o primeiro que entra, desculpa, last in, first out, que é tipo o último que entrou tem que ser o primeiro a sair, sabe? Então, esse é o algoritmo de busca em largura. Vamos dar uma olhada na busca em profundidade. Desculpa, da busca em profundidade. Vamos dar uma olhada na busca em largura agora. Opa, deixa eu apagar aqui então esse aqui. Deixa eu deixar anotado aqui, ó, só para a gente lembrar. A gente visitou os nodos nessa ordem na busca em profundidade. Foi A, B, E, F, C, D e G, tá? Então, em busca em profundidade foi essa ordem aqui. Vamos dar uma olhada agora em como é que funciona a busca em largura. Deixa eu apagar aqui.
Tá, a ideia é bem parecida, tá, gente? A gente vai usar a mesma estrutura de dados, a gente está trabalhando com o mesmo grafo. Vamos começar no mesmo nodo. Então, vou começar no A. Então, vou listar aqui, ó. O A já foi visitado. Então, a partir de A, quem é que eu posso visitar? Eu posso visitar o E. Aliás, vou usar a ordem que está aqui. Então, B. Então, eu posso visitar o B e posso visitar o E, certo? O que a gente tinha feito antes? A gente seguiu, ó, vim para o B agora. Então, visitei o B, tiro ele daqui. Só que o que a gente fez? Antes a gente disse que a gente ia seguir pelo caminho de B. Então, a gente, antes de visitar esse E que tinha ficado faltando, que era o vizinho de A, a gente vai visitar os vizinhos de B. Agora, como é busca em largura, ou busca em amplitude, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai visitar todos os vizinhos de A antes de seguir por B. Então, antes de eu visitar os vizinhos de B, E e F, eu tenho que voltar e visitar quem faltou de A. Ou seja, qual que vai ser a diferença? Em vez de colocar os vizinhos de B e F no começo da minha fila aqui, da minha pilha, eu vou colocar eles no final. Então, aqui vai ser, depois de visitar o E, eu tenho que visitar os vizinhos de B. Então, agora eu vou para esse E via A. É o que a gente fazer primeiro isso aqui, depois isso aqui, certo? Então, vejam qual que é a diferença, basicamente. Em vez de colocar no começo, a gente está colocando no final. Então, em vez de usar uma pilha, a gente está usando uma fila, certo? Que é a outra estrutura de dados vocês devem conhecer. A fila, sim, que é o primeiro que entra, é o primeiro a sair. Então, esse E foi o primeiro a entrar, vai ser o primeiro a sair também. Então, quem é que eu vou visitar agora? O E. Então, aqui, visitei o E, tiro ele daqui. Agora, eu vou adicionar quem? Os vizinhos de E na minha fila. Então, são C. Deixa eu não marcar aqui que a gente não visitou ainda. Só vou olhar aqui. A partir de E, a gente pode ir para C e para F. Então, a partir desse E, eu posso ir para C e para F. Mas quem é que a gente vai visitar primeiro? O E de novo, via B. Só que o E a gente acabou de visitar, então eu posso tirar. Eu não faço nada. Então, quem é que ficou faltando agora? O próximo vai ser F. Então, aqui, F. Então, no lugar, tiro o F, eu visitei ele. No lugar do F, eu vou visitar o D e o G. Agora, quem é o próximo da lista é o C. Então, coloco aqui, visitei o C. Quem é que eu visito a partir de C? É o D. Aí, quem é o próximo nodo que eu tenho que visitar? É o F, mas o F eu já visitei, então eu posso tirar. Quem é o próximo da lista, então? É o D. Eu não visitei o D ainda, então eu venho para D. Posso tirar o D. A partir de D eu não posso ir para ninguém, então aqui eu tiro ele e não coloco nada no lugar. Agora, quem é o próximo da lista é o nodo G. Então eu venho para G, anoto que eu visitei G aqui. Aí eu vou tirar o G, eu já visitei, tiro o D, já visitei também. Então vejam só que também a partir de A, usando busca em largura, eu percorri todos os nodos de novo do meu grafo, de novo a mesma história, se tivesse um H aqui conectado a esse A, não conseguiria visitar esse H, porque não teria caminho no meu grafo que pegasse em H a partir de A. Porém, se eu começasse no H, aí sim eu conseguiria os outros caminhos. Mas começando em A, aí não é possível. Tá, vejam que nesses dois casos, que é busca em largura, é BFS, Breadth First Serve. A gente visitou todos os nodos possíveis a partir de A. Nesse caso, coincidentemente, a gente visitou na mesma ordem, mas isso nem sempre acontece, tá? Às vezes eu vou acabar visitando os nodos em ordens diferentes. Então, vamos passar um pouco adiante. Então, isso aqui são uns detalhes, né? Então,
a diferença de estratégia em profundidade e em largura é que na profundidade o primeiro vizinho do nodo atual não for o destino, a gente testa os vizinhos de C, que é esse vizinho, antes de tentar os demais vizinhos do nodo atual. E se for uma busca em largura, a gente vai tentar inicialmente todos os vizinhos do nodo atual como destino, antes de começar a busca pelos vizinhos dos vizinhos. Então, qual é a aplicações de busca em profundidade? Tá, lembrando, busca em profundidade é aquela que a gente vai, né, seguindo assim em frente. A busca em profundidade pode ser usada para encontrar caminhos entre nodos, encontrar componentes conexos, que é basicamente saber quais nodos, entre quais nodos existe um caminho, assim, que é possível pegar, e o ordenamento topológico de nodos, que não vem ao caso agora, mas notem que o seguinte, a busca em profundidade ela não é adequada para o cálculo de distância entre nodos, porque a partir da busca em profundidade eu posso encontrar um caminho não mínimo entre origem e destino, tá? O que quer dizer com isso? Uh, Imagina que eu quero fazer o seguinte, eu tenho esse grafo aqui, ó. Uh, Vou botar assim, O de origem, D de destino, e daí tem os outros, um monte de outros nodos aqui, ó. Imagina que eu quero ir da origem para o destino usando busca em profundidade. Eu vou encontrar o caminho, tá? Eu vou sair dessa origem aqui, só que o que acontece? Eu vou vir primeiro para cá, depois para cá, 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 certo? Algo assim. Então pode ser que eu não encontre o caminho ótimo. Enquanto que na busca em largura, antes de seguir por esse caminho aqui, então antes de vir e seguir por aqui, eu vou primeiro visitar todos os vizinhos. Então eu sei que eu vou encontrar esse D aqui num, em um passo, digamos, em um nível do grafo. Então, aplicações da busca em largura, de novo, é conectividade entre nodos, descoberta de caminho entre nodos, cálculo da distância entre nodos e cálculo de componentes conexos maximais. Então, se eu quero calcular a distância entre nodos, eu tenho que usar a busca em largura. Tá? Essa aqui, primeiro, eu visito os meus vizinhos. Vou até... Aqui tem alguns exercícios, vocês podem pegar e usar para praticar, tá? Recomendo. Esses slides estão no Moodle também. Mas deixa eu mostrar para vocês uma questão aqui. Ó. Deixa eu escrever um gráfico. A, B, E, C, D. Tá certo? Então, como eu comentei para vocês, nessas aplicações de A, a gente não só quer saber como andar pelo gráfico, como percorrê-lo, mas também como percorrê-lo de maneira eficiente, ou seja, como é que eu encontro o caminho de custo mínimo, o caminho mais curto entre dois nodos. Então, a gente chama esse caminho mais curto de distância. Então, deixa eu dizer assim, a distância, por exemplo, entre B e D, nesse meu grafo aqui, vai ser, deixa eu ver, é sempre a distância mais curta, tá? Então, por exemplo, eu posso ir de B para D assim, ó, B, E, C, D. Então, a distância seria 1, 2, 3, certo? Mas eu também posso fazer B, F, D. Então, 1, 2. Então, aqui a distância é 2, porque 2 é menor que 3, não tem como eu ir um só passo nesse gráfico. Deixa eu ver um outro caso aqui.
sim, esse é interessante. Qual é a distância entre V e A? Ou seja, para eu ir de V para A, qual é a distância? Então, vejo que a partir de V, eu não tenho como sair de V, tá? Não tem nenhuma aresta saindo de V, só entrando. Então, é impossível sair de V e chegar em A. Então, nesses casos, a gente vai dizer que a distância de V para A nesse grafo aqui é infinita, certo? Bom, para eu encontrar o valor dessas distâncias, claro, nesse grafo aqui a gente pode só observar, mas imagine um grafo de, por exemplo, todas as cidades brasileiras conectadas. E eu quero descobrir as distâncias baseado em alguma métrica, por exemplo, a distância literal ou quanto combustível seria gasto e tal. Então seria um grafo muito maior e daí a gente não pode querer fazer isso na mão ou só olhando. A gente tem que ter um algoritmo que o computador consiga fazer isso para nós de forma automatizada. E a maneira como a gente pode fazer esse cálculo de distância é adaptar justamente o Breadth First Search, né, a busca em largura, essa que visita primeiro os vizinhos. Eu não vou aqui entrar muito nos detalhes, é só uma adaptação desse algoritmo que eu acabei de mostrar para vocês ali no outro slide. Basicamente, digamos que eu comece em B. Comecei em B. Então, a distância de B para ele mesmo é zero, a princípio. Tá? Então, eu vou querer saber assim, a partir de B, quais são os nodos que eu consigo chegar em um passo? São justamente os vizinhos de B, concordo? Então, é o E. A partir de B, eu posso ir, ok. A partir de B, eu posso ir para E e para F. Então, isso aqui é busca em largura. São todos os vizinhos de B, então eu sei que os nodos que estão nesse primeiro bloco aqui são os que eu tenho a distância de 1. Aí, quem são os nodos que vão ter distância de 2 para B? São os nodos que eu consigo chegar a partir desse outro bloco aqui, que é basicamente o C, porque eu posso vir para C via E, o D, porque eu posso chegar em B via F, e o G, porque eu posso chegar em G via F. Então, esses caras todos aqui têm distância 2 a partir de B. O A é a distância infinita, porque não tem como chegar em A vindo de B, porque nenhum nodo entra em A, certo? Então, não tem como chegar em A, então a distância é infinita. Agora vejam o interessante. Esse algoritmo que eu mostrei para vocês agora, para calcular a distância, que é baseado no DFS, ele só funciona em grafos direcionados que não tenham valores nas arestas. Como assim não tem valor? Quer dizer que eu vir de A para B, e de A para E, e de B para E, e de E para F, E para C, tudo tem o mesmo custo, tudo tem a mesma distância. Por exemplo, é como se tudo fosse 1, certo? A partir do momento que eu permito dizer que, por exemplo, na verdade, para eu vir de B para E custa 5, e de B para F custa 2, e de F para G custa 3, aí esse algoritmo já não funciona mais, porque eu tenho que levar em consideração esse número. Esse número aqui, esse peso dessa aresta, está me dizendo qual é o custo, qual é a distância, qual é a dificuldade, digamos, de B para E. Então, agora eu tenho que levar em consideração esse número 5, esse número 2, esse número 3, esse número 1, esse número 0, pode ser, etc. Certo? Então, basicamente, a distância, agora, por exemplo, de B para E, ou melhor, deixa eu ver aqui, a distância de B para D, agora não é mais 2. A distância de B para D agora é, por aqui seria 5 mais 1 mais 0, então 6, e aqui, por aqui seria 2 mais 1, 3. Então, na verdade, é a soma dos custos. Então, aqui seria agora 3. E esse algoritmo que eu mostrei para vocês, ele não é capaz de resolver isso. Então, a gente vai ver um algoritmo super famoso que permite a gente descobrir o caminho mais curto de um grafo ou um dígrafo valorado, que é o algoritmo de Dijkstra, tá? Então, ele foi proposto por Dijkstra, que é um cientista da computação muito famoso, fez várias contribuições, lá em 1959. Então, é um algoritmo que nem é tão
velho assim, para falar a verdade, e ele o que permite é calcular a distância de um dado nodo até qualquer outro nodo do meu grafo. Um algoritmo ingênuo, tá? Ou seja, uma ideia, digamos, simples, uma ideia trivial, porém que não vai ser muito boa, seria calcular todos os caminhos com todos os seus pesos, seus custos, e ver qual é o menor, certo? É tipo assim, testo todas as opções e vejo qual é melhor. Mas é só ver assim, que para um gráfico completo é o que tem todas as conexões, então digamos assim. Ah, então, digamos um gráfico completo, todos os nodos são conectados. O número de caminhos de tamanho 4, por exemplo, que para conectar os 5 tem que ter 4 nodos, vai ser 5 menos 2 fatorial, ou seja, 3 fatorial. Isso para um grafo com 5 nodos. Então, se eu tivesse 50 nodos, aí já seria 48 fatorial, que é um número bem grande. Então, imagina se eu tivesse 1.000 nodos, 1 milhão de nodos. Então, isso aqui cresce muito rápido, então não dá para simplesmente testar essas opções, a não ser que a gente tenha tempo infinito para gastar, que a gente não tem. Então, a gente tem que ver um algoritmo que seja mais esperto, mais eficiente, e esse vai ser o algoritmo de Bexy. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Então, aqui a gente tem um grafo agora valorado. Esse aqui não é um dígrafo, quer dizer que eu posso ir, por exemplo, aqui eu posso ir de U para A e A para U, mas dá para modificar esse algoritmo para funcionar para dígrafos também. A diferença é que agora eu tenho esses pesos, ou seja, o custo de U para A é 1, o custo de A para D é 5, o custo de A para C é 4, e de C para A é 4 também, o custo de D para E é 2, de E para D é 2, e o F está isolado aqui, ou seja, eu não tenho como chegar em F. Então, vamos ver aqui as distâncias, por exemplo, de U até todos os outros nodos. A distância de U para U é 0, de U para A é 1, de U para B é 3. Tá, até aqui tudo bem. Agora, qual é a distância de U para C? Vejo que eu tenho vários caminhos diferentes, certo? Eu posso ir para, por exemplo, U, B, D, E, C. U, A, C. U, B, C. Certo? Então, todos são caminhos possíveis, mas a distância vai ser a menor possível, que nesse caso vai ser, se eu viesse UBC, viesse esse caminho aqui, eu percorreria duas arestas, mas essas arestas têm peso 3 e 5, então seria um custo de 8. Enquanto se eu fizer esse outro caminho aqui, UAC, eu vou percorrer um caminho que é 1 e 4. Então, 5, que é menor que 8. Então, essa é a menor distância possível, então é o valor que fica aqui. A de U para D é 6, U para E é 8, e U para F é infinito, porque não tem como chegar em F, certo? Então, vamos ver como é que eu posso fazer um algoritmo que calcula para mim esses valores de forma automática. Então, aqui tem o pseudocódigo do algoritmo, vocês podem dar uma estudada, de novo tem a versão em Python no Moodle para vocês estudarem. A gente vai usar a mesma estrutura que eu comentei antes, né? Então, lista de adjacências, mas deixa eu mostrar direto aqui para vocês como é que funciona o algoritmo sendo executado. Então, aqui, de novo, eu tenho meu grafo e vamos fazer o seguinte, eu quero calcular todas as distâncias a partir de U. Vou botar aqui. Então, a partir de U, eu quero calcular todas as distâncias. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar um conjunto chamado S. Vou botar aqui. E dentro desse S eu vou colocar o U, que é meu nodo inicial, certo?
Então, é o equivalente disso aqui, ó. Eu tenho esse conjunto S, esse cara aqui, e dentro do S eu tenho o meu nodo inicial, que é U. O que eu vou fazer? Eu vou inicializar essa lista de distâncias, que eu chamei de T. Então, T no tempo zero, eu vou iniciar assim. Qual é a distância de U para U? É zero. Aí, quais são as distâncias que eu já conheço a partir de U? Eu sei as distâncias de U para os seus vizinhos imediatos. Então, U para A tem custo 1 e U para B tem custo 3. Certo? Então, eu vou escrever aqui, ó. U para U tem custo 0, U para A tem custo 1, U para B tem custo 3, para C, para D, para E e para F eu não sei ainda, então eu vou deixar tudo como infinito, certo? No meu S tem o U, fora do U tem todos os outros nodos. Então tem o A, o B, o C, o D, o E e o F. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar na minha lista quem é que tem a menor distância para U. Ou melhor, dizendo, na verdade, eu vou fazer o seguinte. No meu conjunto S, que por enquanto só tem o nodo U, qual é o nodo mais próximo de U? Bom, dentro de U, dentro do S só tem o U, então a distância de o U já está dentro. Dos que estão de fora, C, D e F são todos infinitos, então não é a menor distância. B tem distância 3, A tem distância 1. Então eu vou pegar o que tem a menor distância, vai ser o A. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o A dentro de S. Então, tirei o A daqui, coloquei o A dentro do S, tá aqui, ó, o A. Então, S. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar as distâncias. Então, antes, deixa eu até botar aqui. Quais são as distâncias que eu tinha? Infinito, 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 e a distância aqui era 3. Certo? Então, eu vou atualizar as distâncias. Então, agora tem o U e A. Quando eu adicionei o A dentro do S, a distância de U para B mudou? Não, porque eu não tenho como chegar via A em B em menos de 3, que é o que está aqui. Então, a distância de S para B continua 3. Eu consigo chegar em C via A? Consigo. Ó. Posso fazer esse caminho aqui. Então, vai ser qual é a distância de U para C? É a distância de U para A, que é a que a gente já está aqui dentro. Então, a distância de U para A é 1, mais a distância de A para C, que é 4. Então, eu vou atualizar aqui, em vez de infinito, a distância de U para C é 5, certo? Eu consigo chegar em D a partir de A? Consigo. Então, qual que é a distância? É U para 1 mais A para D, 5. Então, aqui vai ficar 6. Eu consigo chegar em E a partir de A? Ainda não. Consigo chegar em F a partir de A? Ainda não. Então, vai ficar como a minha tabela aqui. Depois que eu adicionei, vai ficar distância de U para U 0, de U para A 1, de U para B 3, U para C 5, U para D 6, U para E infinito, U para F infinito, certo? E quem é que está no conjunto S? U e A. Quem é a menor distância, quem é o nodo que tem a menor distância agora? Opa, desses aqui é justamente o nodo B, tá? 3, 5, 6, infinito, infinito. Então, 3 é o menor valor. Então, eu vou tirar o B daqui. Vou colocar ele dentro do meu conjunto S. Então, aqui, ó, o B foi parar dentro do S. E vou, agora que eu adicionei o B aqui dentro, o B lá, vou atualizar os valores. A partir de B, eu consigo chegar em C? Sim. Com qual distância? Seria U até B, 3, B até C, 8. Desculpa, 5. 5 mais 3, 8. Então, a distância de U para C via B é 8. 8 é maior que 5, então eu não vou mudar o valor de C, porque eu consigo chegar em C via A. Então, 1, 4, 5. Então, aqui não mudei. Eu consigo chegar em D via B? Consigo, tem um 4 aqui. Seria U mais B, U até B, 3,
B até D, 4. 3 mais 4, 7. 7 é maior que 6, então eu ainda mantenho o meu caminho anterior, que era o AD, que é 1 mais 5, 6. Então, a menor distância de U até B ainda é 6. Consigo chegar em E a partir usando B? Vamos ver. Ainda não. Não consigo chegar em B e não consigo chegar em F. Então, esse daqui continua infinito, então continuou os mesmos pesos, não chegou a alterar. Mesmo que depois que eu adicionei um nodo em S, então aqui, ó, onde é que está o meu S? No começo foi assim, ó. Esse aqui é o S, depois eu adicionei o A, depois eu adicionei o B, depois aqui eu... Isso aqui de estar em ordem alfabética é só coincidência, tá, gente? Não precisaria estar em ordem alfabética, podia estar misturado isso aqui. Então, quem é que eu vou adicionar agora é o que tem a menor distância, que é o C. Então, agora, a distância do C, ó, não muda mais. Esses caras aqui, a distância fica congelada para sempre. Ela nunca mais vai ser atualizada. Então, adicionei o C aqui dentro. Quando eu adicionei o C, eu posso atualizar o valor de D. Vai mudar o valor de D? Vamos ver. Não, porque o C não faz diferença para isso. O valor de E vai mudar? Ó, vai, porque agora eu consigo chegar em E via C. Seria o menor caminho até C, que é o AC, então 1, 4, mais 6, 5. Então, agora eu atualizo a distância até E, que é como 11, e o F permanece infinito. Então, agora, qual é o menor valor? É o D. Então, agora o D vai entrar aqui no S. Vou ficar preso aqui, ó. Opa, certo? Então, adicionei o D. A partir do D, o que vai mudar? Qual é a menor distância até o D? É 6, que é via A. Então, seria U, A, D, 1 mais 5, 6. Para chegar no E, 7, 8. 8 é menor que 11, então eu vou trocar esse 11 por 8. Então, eu sei que o menor caminho até o E vai ser o U, A, D, E. Atualizei aqui, agora o menor caminho, o menor nó é o E, que é o que está faltando aqui. Adicionei o E, está aqui. Esse E mudou o valor até F? Não, porque não tem ninguém conectando a F, então aqui continua infinito. Quando é que esse algoritmo para de executar? Ou quando o conjunto S tem todos os nodos, que não é nesse caso, né, porque o S não tem o F, então não é isso. Ou quando ele tem todos os nodos menos e só faltam infinitos. Como o único nodo que não tem S é infinito, a distância, então eu sei que eu posso parar, porque esse nodo aqui nunca vai ser alcançado. Então, para a execução do algoritmo, é assim que funciona o algoritmo de Dijkstra. Na implementação que tem ali no Moodle, ele vai ter complexidade cúbica, tá? N é o cubo, isso quer dizer que o tempo que leva para executar esse algoritmo é proporcional ao cubo do número de nodos. Então, por exemplo, aqui eu tenho quantos nodos? 7 nodos, então seria, por exemplo, desculpa, seria proporcional a 7 ao cubo. Se eu tivesse 700 nodos, seria 7 ao cubo, aproximadamente, aí o tempo que for necessário, né, para executar uma operação no computador de vocês. Não é a maneira mais eficiente de implementar esse algoritmo. Claro, é melhor já do que o que era antes, que era um exponencial, se eu simplesmente testasse todos os caminhos, mas tem como deixar esse algoritmo melhor usando as estruturas de dados adequadas, mas, tipo filas de prioridade, mas daí já é um tópico mais avançado para essa, porque a gente quer ver nessa disciplina. O que eu quero comentar com vocês rapidamente, uma prova de correção, acho que também não, vocês podem estudar depois, mas
queria comentar aqui sobre uma limitação importante do algoritmo de Dijkstra, que é que ele só vai funcionar para grafos que têm valores não negativos nas arestas. Ou seja, ele só funciona para grafos cujos valores de aresta são zero ou mais. Se eu, a partir do momento que eu insiro números negativos, valores negativos, aí já não funciona mais, principalmente por causa do problema o seguinte, tá? Ciclos negativos. Que olha o que aconteceria aqui. Como o algoritmo de Dijkstra, ele tenta minimizar a distância, o que aconteceria se eu tentasse calcular a distância de A para F, certo? Eu consigo ir de A para F, concorda? Tá conectado. Só que o algoritmo de Dijkstra, ele ia entrar num loop aqui, porque ele está tentando minimizar a distância. Então, em vez de pegar em F, que teria que ser, por exemplo, algo assim, 8 menos 22. Em vez disso, eu posso simplesmente ficar infinitamente fazendo esse ciclo aqui, porque cada vez que eu faço esse ciclo, aliás, acho que nesse caso aqui não ia dar certo, tá? Porque, no caso, o ciclo tem que ser negativo. Então, aqui, esse aqui dá 21, ele vai sair do ciclo porque é custoso ficar no ciclo. Mas olha esse outro grafo aqui. Nele, eu tenho os valores menos 5, 2 e 2 nesse ciclo. Então, se eu faço uma vez o ciclo, isso aqui vai ser 2. O custo de fazer esse ciclo vai ser 2 mais 2 menos 5. Ou seja, é menos 1. Cada vez que eu percorro esse ciclo, em vez de eu estar sendo custoso, vai ser menos 1. Então, é mais o algoritmo, em vez de ele sair aqui para o F, ele vai só ficar infinitamente fazendo esse círculo aqui, porque cada vez que ele faz isso é menos 1 e fica cada vez menor o valor do custo. Então, o algoritmo de Dijkstra não vai funcionar para valores negativos de aresta. Para resolver esse problema, existem outros algoritmos mais avançados, então recomendo que vocês procurem aqui o algoritmo de menor caminho, conhecido como Bellman, Ford e Johnson, tá? Procurem isso aí, eu vou botar no Moodle também o link. Esse é um algoritmo que permite calcular a menor distância em um grafo com nodos, desculpa, com arestas com valores negativos, tá? Mas o que a gente vai ver posterior, eu botei também um vídeo no Moodle, é um outro algoritmo conhecido como A-star, a estrela, e esse algoritmo, ele é um algoritmo bastante usado, ele é uma, digamos, uma evolução do algoritmo de Dijkstra, ele implementa um pouco de heurísticas para esse tipo de aplicação aqui, ó, tá? Então, é um algoritmo que se aproveita de algumas heurísticas para fazer de forma mais eficiente esse tipo de resolver esse tipo de problema, que é o que vai ser o conteúdo da próxima aula, daí é um vídeo com umas animações e tal. Mas é isso, então, por enquanto, gente. Obrigado e até a próxima aula. Um abraço.